Então, energia não é a capacidade do corpo de realizar trabalho. A própria palavra energia e trabalho têm mesma origem, né, mostrando que são equivalentes. Em termos de unidade, eles possuem a mesma unidade, energia e trabalho, que é o Joule. E vários livros têm evitado, inclusive, uma definição, porque não existia uma definição simples para energia. Então, a gente consegue entender o que é energia, consegue ter uma definição, uma construção conceitual de energia a partir da definição das diversas formas que a energia pode assumir. Então, energia potencial, cinética, mecânica, energia interna, calor, energia livre. Em alguns capítulos específicos, como na física ambiental, você vai ter outros tipos de definições de energia, energia radiante, energia, fluxo de energia sensível, que seria relativo à temperatura do ar, fluxo de energia latente, que seria relativo à evaporação da água. Então, é bastante ampla as possibilidades de definição. É bastante ampla a possibilidade de definições de energia, e a partir dessas definições a gente consegue ter um teorema, que é o teorema de conservação de energia, e a gente, então, hoje vai continuar nessas definições. A gente definiu energia cinética de uma forma menos formal do que é definida para os cursos, por exemplo, de física. Preferi fazer uma forma menos formal, mais prática, sem uso de integração. E hoje a gente vai definir energia potencial em especial e uma nova operação com vetores. Então, lembrando, né, que eu tenho uma bolinha que quique no chão. Então, a gente pode observar que a bolinha quica, volta, aí quica, volta. Se a gente fosse ver simplesmente pelos conceitos, as leis de Newton, fica difícil explicar quanto essa bolinha vai retornar. O próprio, na época de Newton, o próprio Hooke, né, tinha uma definição de restituição com relação à mola, mas o conceito de energia não estava colocado. Na época de Newton, teve Leibniz, que definiu grandezas que hoje a gente identifica como energia, e que foram, como a gente viu no vídeo que eu passei para vocês, que a gente viu que esse tratamento, chamado tratamento de trabalho-energia, ele foi muito desenvolvido, né, por Émilie du Châtelet, física francesa. Ele chega até nossos dias a partir dela, né, de Émilie du Châtelet. A força a gente consegue entender um pouco melhor hoje, sincero, né, como a causa da mudança do movimento dos corpos, e não como a causa do movimento dos corpos. Uma forma da gente definir o trabalho vai ser a partir da força, utilizar a força para definir trabalho. Trabalho é uma grandeza que tem nome e sobrenome. Trabalho da força, né, para ter um nome completo. Né? Então, é o trabalho realizado pela força. E pode ser por uma força constante ou não. Então, aqui a gente está definindo o trabalho de uma força constante. Simplesmente vou multiplicar a intensidade da força. Isso aqui é escalar, trabalho é uma grandeza escalar. Vou multiplicar a intensidade da força por o deslocamento que o corpo teve. E aqui a força, no caso a força-peso, está sendo aplicada sobre essa partícula, força-peso, tem a mesma direção do deslocamento. Então, esse aqui é o trabalho de uma força constante quando a força tem a mesma direção do deslocamento.
Esse trabalho ele altera a velocidade justamente porque a força muda, causa uma mudança na velocidade, ou um módulo de direção ou sentido, no caso aqui é o módulo. Então, imaginemos aqui uma partícula de 1 quilo, um corpo, uma esfera. Aqui eram experiências que Galileu fazia, ele não tinha nenhuma ideia a respeito de energia na época, nem o conceito de força não estava claro, mas ele media as velocidades. O trabalho de Galileu era mais entender a cinemática dessas esferas que caíam. Então, se ele soltou no instante zero a partícula daqui, depois de 1 minuto, a partícula vai estar com uma velocidade de 10 metros por segundo, com uma velocidade média um, entre o 0 e o 1, velocidade média vai ser 5, porque 0 mais 10 sobre 2 vai dar 5, né, velocidade média. Multiplicado pelo tempo, eu tenho 5. Então, o deslocamento que no eixo Z vai ser 5 metros. Se eu multiplicar a força, se a massa é 1 quilograma, G é igual a 10. Então, a força vai ser 10 newtons. Se eu multiplicar a força pelo deslocamento, eu tenho um trabalho realizado de 50 joules. Se eu calcular essa grandeza aqui, mv ao quadrado sobre 2, se eu fizer esse cálculo aqui, eu vou obter 50 também, né? A velocidade ao quadrado, então a velocidade é 10 ao quadrado do 100, vezes m, que é 1, dividido por 2,50, vou ter o mesmo valor do trabalho. Então, o corpo, quando tem apenas, considerando aqui a resultante, né, uma força aplicada, essa força é constante, se desloca na mesma direção da força, o corpo, é fácil observar que o trabalho realizado por essa força é igual à energia cinética. Então, se for 2 segundos, eu vou ter a mesma. As contas vão levar ao mesmo resultado, que o trabalho é igual à energia cinética. 3 segundos, vou ter o mesmo resultado. E eu tenho, então, o teorema trabalho-energia cinética. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética do corpo. Ou no sistema de partículas, se eu tiver também, vou ter isso. Aulas seguintes, eu vou, mais ao final, eu vou fazer uma dedução. Considere isso, né, como uma verdade. Depois eu vou fazer uma dedução um pouco mais formal. Outras duas deduções, uma usando a equação de Torricelli, aí vou apresentar a equação de Torricelli e daí calcular a variação da energia cinética a partir da equação de Torricelli e depois a integração. Então, essa foi a aula de ontem, ou de terça-feira, a aula anterior. Vamos continuar vendo, né, o trabalho dessa partícula, o trabalho dessa força sobre a partícula. Vamos supor que esse corpo, devido à força-peso, aqui eu não apenas desloquei o corpo aqui, não tinha intenção de colocar representada a aceleração, né? O trabalho, então, é dado pelo força-peso vezes o deslocamento. Né? Aqui eu vou ter mg vezes ΔZ, 1 vezes 10 vezes 10, que é igual a 100 joules. Aqui, só para falar sobre isso, algumas pessoas falam Joule, só que Joule não é francês. Né? Então, acredito, difícil saber, né, exatamente o nome das pessoas, como é que se pronuncia, mas acredito que o correto é se falar Joule em função dele ser inglês. Né? Vamos pensar num outro caminho que esse corpo faça. Vamos pensar de que quem vai
mover esse corpo aqui, na verdade, não vai ser propriamente a força-peso, mas uma componente da força-peso. Ele tem uma rampa, uma inclinação de 30 graus, esse ângulo aqui está subestimado aqui o valor, mas só como uma representação, não está em escala, né, vamos dizer assim. Então, esse corpo vai descer essa rampa devido à força-peso. Só que não toda a força, mas uma componente da força, né? Componente Px. Componente Py, a componente Px é dada por P, sendo de 30. Né? Como que eu sei isso? Quer dizer, este ângulo aqui, né? Essa é perpendicular à horizontal, tá? Essa é perpendicular ao plano, então, se eu tenho 30 graus entre o plano e a horizontal, eu vou ter 30 graus entre as suas perpendiculares. Então, aqui o peso perpendicular ao plano horizontal e PY aqui perpendicular ao plano que a esfera vai descer. Então, o cateto oposto aqui é o seno deste ângulo aqui, né? De 30 graus aqui. Seno de 30 graus. Então, P seno de 30 graus, 130 graus é meio, né? Estaria Px igual a metade da força-peso. Tenho aqui a normal, se cancela. Na verdade, a resultante das forças aqui, né, é a força Px. Esse ângulo aqui, né, é um ângulo θ, no caso aqui seria 60 graus, mas vamos descrever também Px em função do cosseno, o cosseno do ângulo θ. No caso seria 60 graus. O resultado é o mesmo, né? Então, essa partícula desce e vamos calcular o trabalho, então, da força Px. Então, W, que é a representação do trabalho, vem do inglês, o work, eu não gosto muito de usar os termos em inglês, mas algumas letras, né, se consagram e a gente utiliza para poder ter uma identificação dos livros, etc. Então, eu tenho aqui que o trabalho é Px, que é essa força que desce, vezes o ΔX, que é o deslocamento. Estamos usando a mesma coisa que eu usei antes, né, que é usar a força e o deslocamento na mesma direção. Então, eu vou ter, como o Px vai ser P seno de 30 graus, dado também que sendo 30 graus aqui vai ser o que? ΔZ dividido por ΔX. Tá? Então, ΔX vai ser ΔZ dividido por seno de 30 graus. Quando eu coloco os dois aqui, né? W igual a peno, seno de 30 graus, ΔZ, seno de 30 graus. Então, o seno de 30 graus simplifica e eu obtenho a mesma expressão que eu tenho aqui, ó, quando o corpo cai sem o plano inclinado. Então, o plano inclinado não vai alterar o trabalho da força, ou das forças que agem. Não vai importar o caminho. Então, essa é uma questão fundamental. O cálculo do trabalho não vai importar o caminho que eu faço. Assim, mas ele estava aqui, ó. Não está aqui. Então, não chegou no mesmo lugar. Bom, pois bem. Se eu trouxer esta partícula aqui, tá aqui. Se eu trouxer para cá, qual que vai ser o trabalho da força? Tem aqui a força-peso, tá? E esse daqui vai ser o deslocamento. Vamos dizer assim, um ΔS aqui. Okay. Então,
quanto que vai ser o trabalho da força? Então, se eu tentar decompor a força, se eu for decompor a força na direção do deslocamento, o componente da força na direção do deslocamento é zero. Então, o trabalho aqui, nessa direção, vai ser zero. Então, o trabalho daqui para cá, devido à força-peso, é P delta Z. O trabalho aqui, né, que vai ser Px delta x, é também igual a P delta Z. Então, se eu seguir esse caminho aqui, descer a rampa, e depois trouxer o corpo para cá, o trabalho da força-peso, pensando só no trabalho da força-peso, eu não estou considerando o atrito, porque o atrito é outro conceito que a gente vai ver depois. Então, pensando no trabalho da força resultante, colocando a resultante, única força resultante força-peso, eu vou ter que o trabalho vindo por esse caminho aqui, simplesmente descer reto, ou descer a rampa e depois trouxer para cá, vai ser o mesmo, né, o trabalho da força-peso. Isso é importante, a gente vai ver já por que isso é importante. Então, vai continuar sendo 100 joules. Então, para calcular o trabalho de uma força aplicada sobre o corpo quando este sofre um deslocamento, usa-se a componente eficaz da força, isto é, aquela que está na direção do deslocamento. Então, vou usar essa. Aqui, no caso, eu tenho P, né? Vai dar dessa forma. E eu vou fazer, então, uma nova notação. A notação é: o trabalho é igual a P vetor, este ponto aqui, esse ponto aqui, vezes ΔZ vetor. Então, esse ponto aqui, ele marca o que chama de produto vetorial, desculpa, produto escalar entre dois vetores. Como que pode ter um produto que é escalar entre vetores? O termo escalar dá do resultado aqui. O trabalho é uma grandeza escalar. Então, P delta Z cosseno de θ é a definição, isso aqui é a notação vetorial, e a definição é dada por esse valor aqui. O módulo do vetor, módulo de um vetor, módulo do outro vetor, cosseno do ângulo formado entre eles. No caso aqui, o cosseno formado o ângulo formado por esses dois vetores é zero. E cosseno de zero é 1. Então, cosseno, sempre lembrando, né? Função cosseno é essa daqui. Então, para 0, 2π vale 1. Então, o cosseno é 1. Então, P delta Z, P é mg, então está aqui, massa de 1 quilograma, G é 10 metros por segundo ao quadrado, deslocamento 10, cosseno de 0,1, obtenho os 100 joules. Prof, Oi. Esse cosseno sempre vai ter? Tipo, sempre que a gente for calcular o trabalho da força, sempre vai ter que pegar o cosseno também? P vezes delta Z vezes cosseno do ângulo? Ou não? Depende Então, do caso. Sempre eu vou pegar o cosseno, sempre. Ah, tá. Só que, de modo geral, o ângulo é bem conhecido. Né? Uhum. Tá? Então, que nem aqui. Veja, na verdade, eu comecei definindo sem o cosseno, lá atrás do trabalho, para uma força que tem mesma direção, etc. Aqui, não é? Então, eu comecei a definir o trabalho assim, F delta x, sem usar o cosseno, tá?
Mas aqui, se eu colocar qual que é o ângulo θ entre a força-peso e o deslocamento, é zero, porque o corpo está se deslocando nessa direção aqui. Só que aqui eu comecei definindo qual que é o trabalho para uma força constante que tem a mesma direção, a força tem a mesma direção do deslocamento. Então é definido dessa forma. E qual que é o trabalho quando a força não tem a mesma direção do deslocamento? Então eu vou pegar a componente da força que tem a direção do deslocamento. Tem uma força aplicada. Qual que é a componente da força que tem direção do deslocamento? É Px. Então agora eu vou pegar, né, o cosseno, para calcular o Px, eu vou pegar o cosseno do ângulo formado entre a força que está sendo aplicada, que aqui é a força mesmo que está sendo aplicada, né, no caso, que eu quero calcular é a força-peso. Então, eu estou usando Px, que é a projeção da força-peso sobre a direção, o vetor aqui que vai do deslocamento. Entendi, Nesse sentido prof. aqui. Então, quando que eu não vou usar, né, cosseno? Vai ficar subentendido. Quando eu não usar o cosseno, vai estar subentendido que o ângulo formado é zero, de tal modo que o cosseno é igual a 1. Como aqui, cosseno de zero igual a 1. Tá bom, prof. Obrigada, entendi. Entendeu? A definição mais geral do trabalho por uma força constante é essa daqui. Então entra o cosseno, porque essa é a definição escalar, vamos dizer assim, isso aqui é a definição vetorial, isso aqui é a definição escalar do trabalho. Usa o produto escalar. Então, o produto escalar entre dois vetores, seja eles quais forem. Então, aqui, qual o produto escalar entre A e B? Então, aqui é teto, o que eu faço? Eu projeto um dos vetores sobre o outro, podia ser o contrário, vai dar no mesmo. Projeto um sobre o outro, e agora eu multiplico os dois. Desculpa. O produto escalar de A e B é A, módulo de A, módulo de B, cosseno entre eles. Se eu estou querendo retornar nessa definição geral do produto escalar e do trabalho, eu estou retornando, usando como base minha primeira definição de que o trabalho de uma força constante na mesma direção é dado pelo produto entre os módulos dos dois, da força e do deslocamento. Então, eu estou fazendo isso, eu estou projetando no caso aqui, vamos supor que B fosse a força, estou projetando a força na direção do deslocamento para que eu possa usar aquela definição de que o trabalho vai ser força vezes o deslocamento, os dois constantes aqui no caso, e na mesma direção. Então, é um produto simples que eu faço. Vocês entenderam o que o produto escalar faz? Ele pega a componente de um dos vetores e coloca na direção do outro. Pega só essa componente, que é só essa projeção na direção do outro. De tal modo que eu vou multiplicar dois vetores, o módulo de dois vetores que estão na mesma direção. Então, essa é a definição de produto escalar entre dois vetores, e é ela que eu uso para a definição do trabalho. Então, o trabalho não é a única grandeza que eu vou ter isso, por isso que essa produto escalar é definido, porque na realidade da física, os fenômenos, ocorrem muitos fenômenos em que isso é possível. Que para eu calcular uma grandeza, que é importante, no caso aqui do trabalho, eu não vou usar o produto entre as duas grandezas, mas o produto do módulo de uma grandeza vezes o módulo da projeção da outra na direção da primeira. Como aqui.
Alguma dúvida? Vocês estão com dúvida aqui? Não, prof, tá tranquilo. Legal. Todos concordam com a Gisele? Tranquilo? Então, aqui, né, vou projetar Px aqui, vou projetar e vou fazer, então, esse P cosseno de θ, delta Z cosseno de θ. É a mesma coisa. O cosseno de θ é o seno do alfa aqui. Né? Então, vou ter P delta Z. Não estou projetando aqui o vetor P na direção do movimento. Então, o produto escalar é o que a gente já tinha feito antes, quer dizer, projetar o vetor na direção do movimento da partícula. Bom, e se eu tenho, por exemplo, nesse caso aqui, em que eu tenho uma rampa, eu não vou poder, vamos dizer assim, calcular, simplesmente projetar, né, o deslocamento na direção da partícula, do peso, ou da força eficaz aqui, né? Não como uma única projeção. Eu vou ter que fazer isso o tempo todo. Então, num pequeno trecho, o deslocamento está aqui, nessa direção, e P começando de volta. A partícula está aqui. Aqui está o peso. E aqui o deslocamento. Já daqui para cá, o peso está aqui. E o deslocamento, ficou muito bom essa vertical, né? Ficou meio inclinada. Mas já o deslocamento está mais ou menos nessa direção. Quando o corpo está aqui, o peso continua nessa direção aqui, e o deslocamento está aqui. Aqui, deslocamento nessa direção, e o peso aqui. Então, vai ponto a ponto, né, continuamente, o deslocamento vai mudando a sua direção. Então, eu vou calculando parte por parte, né, deslocamentos, calculando parte por parte, mas são infinitesimais, né? Aqui está errado, deixa eu corrigir. É um infinitesimal, né? Então, esta é a definição de trabalho. O trabalho de uma força é dado por essa integral aqui, porque eu vou somar quantidades uma a uma. Diferente do que eu fiz, semelhante, melhor falando, né? Semelhante do que eu fiz aqui. Vou voltar. Do que eu fiz aqui. Nessa situação, em que eu disse para vocês, para eu calcular o trabalho, fiz, né? Simplesmente fiz. Agora estou explicando um pouco melhor aqui. Para eu calcular o trabalho, eu posso, da força-peso, eu posso vir direto aqui, mas seria equivalente também eu fazer isso daqui, descer a rampa, e depois trazer para cá. Não importa o caminho que eu siga, em primeiro lugar, em relação ao trabalho, no caso do trabalho da força-peso. E eu posso somar. Trabalho é um escalar, eu somo escalarmente. P delta Z e W aqui. Então, eu somo, né, parcialmente, se eu quero o trabalho total aqui, desse deslocamento daqui até aqui, eu somo nas partes.
Então, a integral nada mais é do que uma soma, né? Já falou sobre isso, não sei se vocês já tiveram agora, já, integral. A gente está tendo, prof. Começamos agora, nesse início de semestre. Então, esse entendimento, né, de que essa notação aqui, no caso dessa integral aqui, é uma soma estendida, por isso que é um S estendido, então você já tem. Então, eu posso ter qualquer trajetória para calcular esse trabalho. Qualquer trajetória que eu tenha da partícula, eu posso calcular. E vou fazendo essa projeção. Mas aqui embaixo, sem a gente fazer essa conta, o corpo tem massa m, ele desceu 10 metros, o campo gravitacional é 10 newtons por metro. Qual que vai ser o trabalho da força-peso, né, depois que ele desce e chega aqui? Sem fazer a integral, o que eu posso dizer, já a priori, o trabalho da força-peso? Alguém se arrisca? Será que eu preciso mesmo fazer esse cálculo? Será que eu já não fiz esse cálculo? Então, eu fiz aqui, né? Quando ele caiu direto, 100 joules. Quando ele desceu a rampa, 100 joules. Para voltar aqui, quando ele agora quando ele desce essa rampa aqui, inclinada, quanto que vai ser o trabalho? 100 joules. 100 joules. Então, quando ocorre isso, e existir uma força em que independe o caminho, eu defino uma nova grandeza. Que é, né, aí o trabalho vai ser proporcional a isso, ou essa grandeza vai ser proporcional a isso, que é a energia potencial. Então, energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial ela é definida quando há o que a gente chama de um campo de força conservativa. O que é o campo? O que é um campo de força? Quer dizer, qualquer lugar que eu colocar aqui, ó, campo, se a gente pensar, né, um campo de flores, um campo de futebol, campo é uma região. Então, o campo, aqui no caso, não é a região. A gente está acostumado a pensar, e até definir o campo elétrico. Ó. Campo elétrico é a região em torno da carga. No ensino médio, a gente está acostumado a pensar nisso, né, nesse campo como a região. Mas o campo, na verdade, ele está definido em uma região, mas ele não é a região. Tanto que no campo elétrico, vocês vão lembrar lá, campo elétrico, né? Vai ser, o campo elétrico depende da carga. Mas se eu multiplicar o campo elétrico vezes a carga, vocês devem lembrar lá, eu tenho a força elétrica. Então, se vocês não lembram, estou trazendo aqui essa ideia novamente. Então, o campo é a força por unidade de carga. Tá? Mas eu poderia dizer que a própria força aqui definida, no caso do campo elétrico, a própria força poderia definir o campo, força elétrica. Na verdade, o campo é eu poder definir essa grandeza em qualquer ponto. Qualquer ponto. Então, nessa região eu tenho um campo de força gravitacional, porque se eu colocar a partícula aqui, a partícula vai ter peso. Se eu colocar ela aqui, ela vai ter peso. Se eu colocar para cá, ela vai ter peso. Então, eu defino o campo quando eu posso definir em qualquer
ponto da região eu posso definir a grandeza. Então, quando eu tenho um campo gravitacional, no caso, quando eu tenho um campo elétrico, um campo magnético, etc., e ele se mantiver, né, e a grandeza eu puder, em qualquer caminho que eu siga, ter o mesmo valor do trabalho, não importa o caminho que eu siga, eu tenho o mesmo valor do trabalho, eu digo que eu tenho um campo conservativo. Então, a energia potencial ela é definida. Energia potencial é definido para campos. Bom, depois eu ponho aqui. Então, a energia potencial. Ai, mudou de slide aqui. Então, quando eu tenho campos. Saiu ali. Quando eu tenho campo de força conservativo. E isso sempre acontece quando o trabalho calculado independe da trajetória. Então, a gente viu aqui um exemplo da partícula descendo a rampa ou descendo reto. Aí eu já induzi vocês a dizerem que, seja qual fosse o caminho ali, ia dar o mesmo valor, e isso é um fato. Tá? Que se fosse decompor, eu teria isso. Então, se o trabalho é independente da trajetória, se o trabalho independe da trajetória, eu digo que eu tenho um campo de força conservativo e eu posso definir energia potencial. Então, no caso, o campo gravitacional é um campo de força conservativo e, portanto, o trabalho independe da trajetória. Já adiantando, né? Na prática, a gente vai ver isso depois melhor. Na prática, isso daqui, né, descer por essa rampa ou diretamente teria o mesmo valor na prática? Não. Por quê? Porque aqui a gente desprezou o atrito. Então, se não tiver atrito, vai ter o mesmo valor. Mas aqui tem a força de atrito. A força de atrito é uma força dissipativa. O que isso significa? Que se não houvesse a força de atrito, a energia ia se manter, o trabalho ia ser o mesmo, independente do caminho. Mas como aqui tem a força de atrito, ele vai dissipando essa energia. Ele vai gastando energia potencial. Então, o campo de força é conservativo, mas podem existir forças, né? Podem existir forças aqui que dissipam essa energia potencial. Então, vamos trabalhar primeiro sem forças dissipativas, resistência do ar, etc. Não importa o caminho, eu vou ter o mesmo trabalho. Se eu saio de um ponto e vou para outro, a esfera poderia dar uma volta aqui, descer por uma rampa, depois vir para cá, chegaria aqui com a mesma velocidade, com a mesma energia cinética no final. Como que eu calculo, então, essa energia potencial gravitacional? Eu vou, para calcular a energia potencial gravitacional, eu vou realizar um trabalho. Vou calcular a partir de um trabalho. O trabalho da força equilibrante da força-peso. Tá? Eu vou trazer essa partícula daqui até lá em cima.
para calcular a energia potencial. Ela se desloca, a partícula, qual que é a resultante das forças? É zero. Então, ela se desloca em MRU. Então, não há variação da energia cinética. Então, para eu calcular a energia potencial gravitacional, eu faço o trabalho de uma força que equilibra a força-peso, no caso do campo gravitacional, né? Energia potencial gravitacional. Então, é equilibrante da força-peso. E eu calculo, então, esse trabalho de tal modo, por que eu calculo dessa forma? Porque não há variação da energia cinética. Então, eu só tenho uma variação de energia, que é a potencial. Então, o trabalho da força-peso que vai ser, o trabalho da força equilibrante da força-peso eu defino como energia potencial gravitacional. Energia potencial eu sempre vou definir como o trabalho da força equilibrante, daquela que move a partícula sem alterar a sua velocidade. Então, é o trabalho da força equilibrante da força-peso. A resultante das forças tem que ser nula, para que não haja variação da energia cinética, né? O corpo se desloca com velocidade constante. Então, no caso aqui, esse trabalho menos P vezes ΔZ, esse vezes aqui é produto escalar ΔZ, né? Vai ser a energia potencial. Então, vamos pensar o que acontece. Né? Eu vou abrir aqui aqui. Vamos pensar o que acontece com a partícula. Então, a partícula está aqui embaixo, ela tem a força-peso, aí eu aplico uma força equilibrante e trago, então, com velocidade constante até aqui. Então, a gente tinha esse corpo aqui, massa igual a 1 quilograma, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, peso, então, 10 newtons. Pensar aqui no deslocamento, agora para cima, né? De 10 metros. Então, agora, a força é equilibrante da força-peso. Continua sendo P, o deslocamento também está na mesma direção, continua sendo o módulo dessa equilibrante da força-peso, né? Continua sendo, então, o módulo de, né, menos P aqui, vou colocar dessa forma aqui, ó, continua sendo 10 newtons, o módulo dessa força. O deslocamento, 10 metros. Então, o valor do trabalho dessa força é 100 joules. Então, a energia potencial aqui em cima, 100 joules. Aí eu solto, agora eu solto essa partícula, então age sobre ela a força-peso. A força-peso vai realizar um trabalho. Um trabalho da força-peso. Agora, vai ser W igual a 100 joules. A gente já calculou isso aqui, né? Que é P vezes ΔZ, só que agora nessa direção, o ΔZ, agora nessa direção. Obrigado. Para quem gosta de café, alguns de vocês não gostam, né? Eu gosto.
Então, o trabalho da força-peso é 100 joules, porque é a mesma coisa. Né? P delta Z. Esse aqui é um ponto um pouco mais encorpado que tudo escalar. Né? Você consegue fazer. Então, isso aqui vai ser... tem cosseno, P, delta Z, cosseno de zero. Também 10 vezes 10 igual a 100 joules. Então, eu tenho energia potencial aqui, de 100 joules. Aqui embaixo, a energia potencial vai ser zero, porque estava onde eu coloquei antes de começar. Assim, antes de começar a erguer o corpo, antes de aplicar a força menos P aqui. Então, a energia potencial é zero. O trabalho da força-peso foi 100 joules. A energia potencial foi a zero. E o que aconteceu com a partícula aqui? Ela passou a ter velocidade. E agora aqui, no final, nesse ponto, então aqui a energia potencial é 100 joules. E aqui a energia cinética vai ser 100 joules. Então, qual que é a função da força, do trabalho da força? É converter. Então, o trabalho da força... O trabalho de uma força, seja ela qual for, né, converte energia de uma forma para outra. Quando eu digo que o sistema é conservativo, eu estou dizendo que o sistema converte energia potencial em energia cinética em energia potencial. O sistema ser conservativo, sempre ele vai ter energia cinética e potencial, vão se manter, vai acontecer isso. Energia potencial se transforma em cinética, cinética em potencial, com o trabalho da força. Esse é o trabalho da força. Transformar energia de uma forma em outra. Quando eu coloco o atrito aqui, que tem a força, que é a força dissipativa, a energia não desapareceu. Ela não se conserva porque a energia foi dizimada. A força-peso transformou, a força de atrito, o trabalho da força de atrito transformou energia. Só que de energia potencial, no caso de forças dissipativas, transforma em calor, som, basicamente calor, som, mas pode ter outros tipos de dissipação também, outros tipos de ondas, normalmente. Posso ter, né, radiação, então luz, ondas eletromagnéticas na forma de calor mesmo, né, infravermelha, mas em outras regiões do espectro eletromagnético. E som, não necessariamente também som, podem ter outras ondas mecânicas sem ser necessariamente som, isso que a gente consegue ouvir, pode ter ondas de superfície, como, né, onda do mar, assim, também energia dissipativa dissolvendo, dissipando a energia do sistema considerado em energia que não seja energia cinética ou energia potencial do sistema. Né? Então, eu chamo de dissipação a uma transformação de energia também, só que não é potencial em cinética, cinética em potencial. Então, não existe perda de energia, a energia se conserva. Esse é uma, vamos dizer assim,
teorema, né? Um princípio, vai falando, um princípio que é o princípio de conservação de energia. Então, a energia do universo sempre se conserva, e em sistemas conservativos, o que conserva é a energia cinética que se transforma em energia potencial, e a energia potencial se transforma em cinética. Não tem outra forma para eu pensar em sistemas conservativos, senão, se não for assim, o sistema não conservou energia. Né? Porque o conservativo tem a ver com isso, energia cinética e energia de cinética em potencial, potencial em cinética. Essas energias são chamadas de energia mecânica. Né? Então, eu defino, né, energia potencial para situações como essa, em que existe conservação da energia mecânica. Tá? Então, vou colocar aqui energia mecânica. Ambas são energia mecânica, tanto a energia cinética quanto a energia potencial. Então, um sistema é conservativo, e no caso, né, a força gravitacional é conservativa, o sistema é conservativo quando a energia potencial é constante. O que está conservando? A energia mecânica. Um sistema conservativo, quando ele conserva, não é quando ele conserva energia, de modo geral, é quando ele conserva energia mecânica. Porque a conservação de energia se dá em todos os sistemas, mesmo os dissipativos. Simplesmente a energia não fica no sistema, ela se dissipa nessas formas que normalmente você tem de calor. As forças dissipativas, e quais são as forças dissipativas? São força atrito. Esse é o exemplo de força dissipativa, atrito. Atrito cinético, então, resistência do ar, atrito é a principal força dissipativa. Consegue transformar energia potencial, energia cinética, em calor, em som, etc. Pneu do carro, né? Na hora que freia, uma força dissipativa. Vamos fazer um exercício de cálculo primeiro. Hoje vão ter outros exercícios não de cálculo, mas de entendimento. Então, vamos começar por esse aqui. Uma partícula está se movendo ao longo do eixo X. Perceba aqui, né, já de início, essa é uma prática boa, tanto nos livros, né, bons livros, como quando a gente for resolver ter uma prática boa. Sempre a primeira coisa, que foi a primeira coisa que eu defini, as duas primeiras coisas que eu defini foram partícula e sistema de coordenadas, né, referencial. Então, sempre iniciar com o referencial. Então, uma partícula está se movendo ao longo do eixo X. A energia cinética aumenta, diminui ou permanece a mesma se a velocidade da partícula varia de menos 3 metros por segundo para menos 2 metros por segundo. Então, o que está acontecendo com a velocidade da partícula? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, que o eixo X, que é a partícula. Então, nesse ponto, por exemplo, ela está com menos 3 metros por segundo. E aqui nesse ponto, por exemplo, ele não diz, mas ela está se deslocando, então aqui está errado. Opa, estou fazendo errado, né? Então, se a partícula está nesse nível. Voltando.
partícula está aqui, menos 3 metros por segundo, e aqui, menos 2 metros por segundo. Essa direção não é porque o número diminuiu, é por causa do sinal. O sinal está dizendo que se o eixo x está para cá, a velocidade está no sentido contrário. O sinal negativo aqui. Então, ela está se deslocando para cá, só que ela está se desacelerando. Então, qual que foi a variação da energia cinética? Então, a energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2. É um escalar. Energia é uma grandeza escalar. Usa a força, a gente tem que fazer cálculo do produto vetorial, né, para encontrar esse valor escalar, mas é um escalar. Então, a variação da energia cinética é m, que ele não dá, por aqui, um pouquinho antes. É a energia cinética final menos a energia cinética inicial, a variação da energia cinética, que vai ser mv final ao quadrado sobre 2, menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Toda variação é dada por final menos inicial, sempre. E a definição de energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Então, m então vai ser m, que eu não sei quanto que vale, v menos 3 ao quadrado sobre 2, menos m menos 2 ao quadrado sobre 2. O m é o mesmo, então, por em evidência, ficou 9 sobre 2 menos 4 sobre 2 igual a 5m sobre 4. Isso vai estar em joules, né? Deixa assim. Só para a gente ter um número e colocar a unidade, supondo, ele não dá, mas vamos supor m igual a 1 quilograma, só para a gente ter uma unidade aqui. Então, eu tenho aqui 5 quartos de joule, 1,25 joule. A variação da energia aqui, no caso, é positiva, né? Então, o que aconteceu? Se a variação é positiva, significa que a energia final... Opa, eu fiz ao contrário aqui. Aqui é final, a inicial que era 3. Aqui, então, aqui era menos 2, aqui menos 3. Ficou 4, 9, menos 1,25 joule. Então, a energia cinética sempre é positiva, zero ou positiva. Por quê? Não existe energia cinética negativa, porque a velocidade está elevada ao quadrado. A velocidade pode ser negativa. Professor, Oi. Eu acho que ali embaixo, ali, quando você fez 4 menos 9, o 2 ali embaixo conserva, eu acho. Entendeu? Eu acho que muita gente também deve pensar assim, aí fica menos 5 dividido para 2. Sim, lógico. É a conta só. Eu fiz a conta errada, só isso, mais nada. É o mesmo 2 ali. Não está elevado ao quadrado o 2. Está elevado ao quadrado só aqui, só o V. Valeu, brigadão. Igual a menos 2,5 joules. Beleza, agora está certa a conta. Oxa, fui tateando nesse exercício aqui, né? Primeiro
errei aqui, depois inverti, depois dividi errado. Se eu fosse professor corrigindo esse exercício aqui, eu ia baixar bastante a nota aqui minha. Estou brincando. Botando medo em você, né? Assim, errado. Não. Mas é isso, tá? Valeu, obrigado pela correção aqui. Então é isso. A energia cinética ela é negativa. Desculpe. A energia cinética é sempre positiva. Sempre isso daqui é maior que zero, porque a massa sempre é positiva e a velocidade ao quadrado sempre é positiva, e, portanto, ela é sempre positiva. Mas a variação da energia cinética pode ser negativa, quando a energia cinética final for menor do que inicial, quer dizer, a velocidade está diminuindo, que o módulo da velocidade está diminuindo. Então, quando isso acontece, do módulo da velocidade estar diminuindo, a variação da energia cinética a variação da energia cinética é negativa. Agora vamos... vou abrir de novo aqui. Só um instante. Só vou... Só quero duplicar esse slide aqui para fazer um outro exercício. Então, a gente fez a letra A. A B, ele vai de menos 2 metros por segundo para 2 metros por segundo. Então, qual que vai ser a variação da energia cinética? Então, está aqui o eixo X, o corpo está se deslocando. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, ele estava com uma velocidade de menos 2 metros por segundo. Mas tem de alguma forma, tem uma aceleração aplicada nesse corpo, de tal modo de que depois ele passa a ter uma velocidade de 2 metros por segundo. Veja, a velocidade estava nessa direção, ele estava se deslocando para lá, agora está nessa direção, está se deslocando para cá. Eu coloquei aqui, tá? Pensando em não uma aceleração constante, porque se a aceleração fosse constante, ele viria e pararia aqui no mesmo ponto. Tá? Ele iria diminuir, chegar no zero, depois voltar e estar aqui no mesmo ponto. Tá? Essa aceleração é constante. Então, só para não ficar um em cima do outro, eu coloquei ele para cá. Então, vamos supor que aqui ele atingiu uma velocidade de 2 metros e agora está aqui com 2 metros. Tá? Então, da mesma forma, variação da energia cinética final menos energia cinética inicial, que é igual a m d final ao quadrado sobre 2, menos massa v inicial ao quadrado sobre 2. E isso aqui, então, substituindo as unidades, eu vou ter 1, eu vou colocar 1 aqui para massa, velocidade final, essa daqui é a final, né? De menos 2 para 2, essa é a final, então é 2 ao quadrado sobre 2, menos massa igual a 1,
menos 2 ao quadrado sobre 2. Então, aqui ficou 4 sobre 2, 2. E aqui, 4 sobre 2, 2. Só que é subtração dos valores da inicial para final. E isso é zero. Então, não importa que o corpo esteja, né, com aqui negativo e aqui positivo, né? Ele vai ter a mesma energia cinética. Isso aqui faz a gente entender um pouco melhor. Prof. Por exemplo. Não, nada. Eu ia perguntar, na verdade, eu ia perguntar se não é mais, só que daí fica ao quadrado e já entendi. Tá bom. Okay. Esse sinal negativo aqui, só reforçando, aproveitando que a Gisele tinha uma pergunta a respeito dos sinais, eu vou aproveitar e falar uma observação com relação aos sinais. Esse sinal negativo aqui, ele está relacionado à própria definição do delta, né? Esse delta aqui quer dizer diferença. Então, por isso que pode dar positivo, pode dar negativo, porque eu tenho diferença entre energia cinética e outros pontos. Por isso que a variação da energia cinética pode ser negativa, ou nula, ou positiva. Mas nunca pode, a variação da energia cinética, a energia cinética nunca pode ser negativa. Ela é sempre positiva. Então, tem um exercício, né, nessa lista, em que eu vou dar uma dica aqui para o exercício, que é eu jogo o corpo, um corpo eu jogo para cima e o outro corpo eu jogo para baixo, né? E os dois corpos chegam aqui, ó, com a mesma velocidade, para cima, com um tempo diferente, mas os dois chegam com a mesma velocidade. Tá? Então vamos pensar só nesse trecho aqui, o que está acontecendo. Eu tenho a força-peso aqui. Aqui é a velocidade. E aqui está agindo sobre o corpo a força-peso. Força-peso agindo sobre os dois corpos, é a mesma força. Então, o que está acontecendo? Só tem a força-peso é conservativa, ele está no mesmo ponto, a energia potencial, portanto, é a mesma. Né? Então, o que acontece? O corpo sobe, chega lá no topo, aí ele desce e volta ao mesmo ponto. Se a energia potencial é a mesma, o que acontece com a energia cinética? Vai ser a mesma, porque a energia mecânica vai se conservar. Eu estou num campo de força conservativo. Então, obrigatoriamente, se aqui, vamos supor, né, a velocidade aqui fosse como aqui, vou pôr no eixo para baixo, no eixo Z aqui. Então, se, aqui no caso, aqui velocidade inicial, aqui velocidade final. Então, se a velocidade inicial aqui é menos 2, a velocidade final aqui vai ser 2 metros por segundo. Por conservação de energia, agora aqui eu posso fazer essa dedução. Porque o campo gravitacional é conservativo, portanto, quando a partícula sobe, ela tem uma velocidade em módulo 2, quando ela desce, ela passa aqui, a velocidade é a mesma. Porque ela está no mesmo ponto, a energia potencial é a mesma, a energia cinética tem que ser a mesma. Vamos dizer, o que acontece? A força-peso realiza um trabalho de 2 ou menos 2, né? Realiza um trabalho até aqui em que a energia cinética vai ser nula, e depois a força-peso realiza um trabalho para trazer o corpo até aqui, mantendo em módulo a mesma velocidade. A energia potencial, aqui no caso, tá, só mostrando, né, como que o conceito de energia ele não é excludente, não é contraditório com o tratamento energético, como a gente diz, trabalho energia, ele não se contrapõe
aos trabalhos de Newton, né? Os trabalhos de Leibniz e Memeli e Chatelet não se contrapõem aos trabalhos de Newton. Isso é uma característica, inclusive, interessante, né, de Emily do Chatelet, que foi ela que traduziu para o francês os livros de Newton. Então, não se contrapõe, não há uma contraposição, não é um novo que vai trazer resultados diferentes. Ele só vai trazer luz sobre os trabalhos de Newton, inclusive, né? Vai clarear informações em que, às vezes, o Newton faz uma série de cálculos para a gente poder, né, no formalismo newtoniano, a gente tem uma série de cálculos para poder entender isso. Aqui, com um conceito, eu consigo entender por que a velocidade vai ser a mesma, pelo um conceito de conservação. Eu nem preciso fazer propriamente o cálculo dessa velocidade, porque eu sei que a energia deve se conservar, e se a energia potencial está no mesmo ponto, então vou encontrar a mesma velocidade. João, Bárbara, por que tivemos como resposta a... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Respondendo a última pergunta dessa questão, no caso A é negativo e no caso B não, é nulo. Você está falando do trabalho, vamos calcular já, né? Isso, dessa parte ali, ó, nas situações dos itens A e B, o trabalho realizado sobre a partícula é positivo, negativo ou nulo. Aí a resposta seria o que a gente já fez, que deu lá primeiro, deu menos 2,5, e aí aqui deu 0. Aí seria para A, que deu menos 2,5, seria negativo, e para essa que deu 0 seria nulo? Ou a gente ainda vai calcular essa parte? Não tem muito o que calcular. A gente vai usar o teorema aqui, no caso, para a letra C. Para a letra C, a gente vai usar o teorema trabalho, energia cinética, que diz que o trabalho é igual à variação à energia cinética. Então, pronto, está resolvido. Qual que era a variação da energia cinética? Aqui no primeiro, menos 2,5 joules. Qual foi o trabalho da força-peso? Menos 2,5 joules. É igual não só em módulo, é igual em sinal também, né? Se ele é positivo, se ele é negativo. Então, o que o trabalho está fazendo? O trabalho está diminuindo a energia cinética aqui. Então, ele é negativo, ele diminui a energia cinética. Qual que é o sentido da força aqui? Tá? O deslocamento, aqui era inicial, né? Isso aqui é só colocar aqui, V inicial, e aqui é V final. A partícula está se deslocando daqui para cá. E o módulo está diminuindo. Então, se o módulo está diminuindo, é que tem uma força aplicada nesse sentido. Certo? Vocês concordam? Aqui está em menos 3 metros por segundo, a força está freando ele. O menos é só porque eu coloquei o eixo para cá. Esse sinal menos. Em módulo, a velocidade está diminuindo. Significa que tem uma força aplicada, uma força que está freando. Então, o deslocamento está nesse sentido. O delta x aqui. Horrível esse vetor, mas é um vetor, tá? Uma linha reta aqui. Vocês estão olhando aqui, observando um segmento de reta. Segmento de reta. Vou dar mais uma vez aqui, fica um pouquinho melhor. Então, esse daqui é o ΔX. Tá? Aqui. Então, quanto que é o trabalho? O trabalho é igual a F escalar ΔX. Módulo de F, F. Módulo de ΔX, ΔX.
cosseno do ângulo formado entre eles. Qual que é o ângulo formado entre eles? Um está num sentido, o outro está no outro. 180 graus. Se a gente for ver, né? Aqui é 0, aqui é 360 graus, e aqui nesse ponto, menos 1, é o 180. Então, o trabalho vai ser F delta X cosseno de 180. Então, o trabalho é negativo. Tá? Então, a gente... Prof, Oi. uma pergunta. Mas em relação à primeira pergunta, que ele falou que a energia cinética aumenta, diminui ou permanece. Porque a gente achou a variação da energia cinética, né? Uhum. E na A, por exemplo, a gente achou que a variação é menos 2,5 joules. Então, Isso. respondendo a energia cinética diminui. Diminui. Porque a variação diminui. Porque a variação é negativa, isso. Porque a variação é negativa. E aqui a gente está vendo também, em módulo, porque a energia cinética depende da velocidade ao quadrado. Como ao quadrado sempre dá positivo, não importa se seja negativo ou positivo o V, só vai importar o módulo da velocidade. Né? Então, quando a velocidade é menos 2, eu fiquei com 4 positivo. Quando a velocidade é menos 3, eu fiquei com 9 positivo. Né? Então, a energia cinética está diminuindo. Veja que o sinal da velocidade é uma convenção. Qual que é o sinal do eixo? X. O módulo da velocidade. Vamos dizer assim. Esse sinal da velocidade, ele me diz qual que é a direção que o corpo está seguindo com relação ao eixo que eu escolhi. Só isso. A velocidade, se eu for medir lá, se eu estiver no carro, como no carro o eixo está sempre na mesma direção, eu estou pensando eu indo para frente, a velocidade vai ser sempre positiva. Eu nunca vou registrar ali no caso, se eu tiver sempre o eixo na mesma direção que eu estou me deslocando, eu nunca vou registrar uma velocidade negativa. Né? Então, esse sinal é só qual que é a direção, qual que é o sentido, melhor falando, qual que é o sentido que eu estou seguindo. Prof, então a gente tem que fazer igual o senhor colocou ali, por exemplo, que o módulo da velocidade está diminuindo. Então, se o módulo da velocidade está diminuindo, a energia cinética diminui também? Exato. Tipo isso? Ah, sim. É isso. O módulo da velocidade está diminuindo, a energia cinética está diminuindo. Entendi. E aí no segundo... E, portanto, falar, a variação falar. vai ser negativa. Ah, então ali na B vai permanecer, né, no caso, porque deu nulo, então a energia cinética permanece. É a mesma. Não quer dizer que a energia cinética, e é óbvio que não, a energia cinética não foi o tempo todo constante, ela estava variando. Mas como aqui, né? Que eu jogo um corpo para cima. Ela está o tempo todo variando. Aqui. Tá? A energia cinética vai diminuindo, chega no topo, ela chega a zero, porque a velocidade vai a zero. O corpo não para, né? Não é assim, o corpo não estaciona, melhor falando. Ele para, a velocidade é zero, mas é por um instante só, né? Então a energia cinética vai diminuindo e depois a energia cinética volta a aumentar e nesse ponto ela passa a ser a mesma. Né? É um instante em que ela, assim, 2 instantes apenas em que elas são iguais. Ele não está dizendo que ela ficou constante. Não é isso, tá? Então... Tem que tomar cuidado com isso. Ele está dizendo o seguinte, que em um instante ela é menos 2 e no outro ela passou a ser 2. Óbvio que ela não pode ter sido constante durante todo esse tempo, porque para ir de menos 2 para mais 2, ela teve que se alterar no percurso, como aqui. Então, esse é o exemplo mesmo. E aí, então, como a gente responderia, prof, nessa situação aí, de menos 2 para 2? Que só que ela permanece constante nesse instante? Ela não permanece constante. A variação da energia que é nula.
Ela não, sim, tá? entendi. Ela não permanece, porque permanecer significa que por um tempo o valor é o mesmo, né? Por um intervalo de tempo finito. Aqui não houve uma permanência da energia cinética constante. A energia cinética, num instante, ela é 2, e no outro instante ela é 2 também, joules. Então, nesses dois instantes, então, o que acontece com a energia cinética? Tá? Nesses dois instantes, ela é o mesmo. Então, a variação da energia cinética foi zero. Veja que a energia cinética, a variação da energia cinética, eu não estou calculando como. Eu não tenho essa informação de como que ela variou. Aqui, no caso, eu estou fazendo um exemplo possível, mas poderia não ser isso. Poderia ser, como eu disse, até não coloquei no mesmo ponto aqui, né? Coloquei em pontos diferentes. Então, aqui está em x0 e aqui está em x1, por exemplo. Né? Ou x inicial e aqui o x final. Ela foi, por exemplo, chegou aqui a 0, começou a voltar. Ela pode já ter atingido 2 aqui, depois manteve o 2. Eu não sei da história dessa partícula aqui. O problema não me dá informação da história, ele só me dá informação de 2 pontos. Menos 2 e mais 2. Prof, eu não entendi a parte do cosseno de 180 graus. Por que é 180? 180? Eu tenho o eixo X. Né? Então, nessa situação aqui, então ele estava com... que eu peguei foi a letra A aqui, esse daqui, que eu estou pegando menos 3 e menos 2. Então, eu coloquei aqui a partícula aqui, menos 3 metros por segundo, e aqui, menos 2 metros por segundo. Veja, o módulo da velocidade está diminuindo. Eu vou só fazer uma inversão aqui inicial para a gente ver, ficar mais fácil entender a direção da força. Ó, é o mesmo problema, mas eu vou inverter, veja que fisicamente vai ser a mesma coisa. Eu vou inverter o eixo X. A partícula está aqui com 3 metros por segundo e a partícula está aqui com 2 metros por segundo. Você concorda que no final eu só inverti aqui só inverti a direção do eixo e aí eu coloquei o sinal em função do eixo? Tá? Perceberam aqui a simetria das duas formas de apresentar? Mas é a mesma coisa, não é? Bom, para ele vir de 3 metros por segundo para 2 metros por segundo aqui, significa que tem uma força nesse sentido que está freando. A força que está aplicada é uma força de frenamento, frenagem. Uma força que está freando ele, que está diminuindo a velocidade. Imagina um carro, né? Está 3 metros por segundo, chega aqui com 2. Então ele está freando, tem uma força para trás. Pode ser força. Aqui não diz se está dissipando ou não, pode ser uma força de atrito, pode ser, tá? Um carro aqui freando, por exemplo. Tá? Mas o deslocamento está nesse sentido aqui. Ó. Esse aqui é o deslocamento. Deixa eu achar aqui como é que foi. Aqui. Esse aqui. Então, nesse sentido aqui, que é o meu ΔX. Tá? A força, aqui a força
né? Assim, a força é negativa. Não estou pondo o módulo, estou pondo componentes, né, na direção X. A força aqui é negativa. E o deslocamento aqui é positivo, nesse caso. Tá? Então, se eu for calcular o trabalho, vou calcular o trabalho assim. Eu já sei que o trabalho vai ser negativo, porque a gente já viu. Trabalho é igual à variação da energia cinética. E eu sei que energia cinética é negativa, eu já sei que isso vai dar negativo. Mas vamos calcular o trabalho. Então, como que é o cálculo do trabalho? Trabalho é igual a força escalar no deslocamento, vetor, produto escalar entre eles. E isso daqui é o módulo da força, módulo do deslocamento, vezes cosseno do ângulo formado entre eles. Qual que é o ângulo formado entre eles? É isso aqui, ó. Para cá o deslocamento, para cá a força. Então, é esse ângulo aqui. Força, deslocamento, 180 graus. E quando se opõe, 0 graus é isso daqui. 0 graus. Quando estão na mesma direção. No mesmo sentido. Mesma direção e sentido. Quando é a mesma direção, mas sentido contrário, é 180 graus o ângulo. E o cosseno de 180 graus, eu sempre gosto de olhar, mesmo já sabendo, né, a gente usa, já sabe, mas é sempre bom olhar o gráfico. Então, esse aqui é o cosseno de θ. Esse aqui é o θ. Então, essa é a curva do cosseno. Aqui é 180 graus. E aqui é menos 1, que é 1, que é 0, que é 360 graus. Então, essa é a curva do cosseno. Entendi, prof. Então, o ângulo, a gente tem que pegar o ângulo entre a força e o deslocamento. Isso. Tá. Se eu fosse fazer aqui, era a mesma coisa. Eu só pus aqui porque é algo que a gente usa velocidade positiva, fica mais fácil de entender. Mas aqui é a mesma coisa. A força está nesse sentido. Aqui a força está aplicada está nesse sentido. E aqui, no caso, a força é positiva, está no mesmo sentido do eixo X. E o deslocamento é negativo, mas eles possuem sinais contrários. Né? Possuem sinais contrários. Então, aqui o ΔX. Então, vai continuar sendo cosseno, é um módulo, tanto faz quem está de um lado e quem está do outro, vai continuar sendo cosseno de θ, e é 180 graus, porque a força está no sentido do deslocamento em outro. Então, como o trabalho é igual à variação da energia cinética, o trabalho é negativo também. E no letra B, trabalho realizado sobre a partícula positivo, negativo ou nulo? Onde está a letra B aqui? Letra B. Então, a variação da energia cinética é zero. Então, se a variação da energia cinética é zero, o trabalho é zero. Vamos fazer em duas partes esse trabalho aqui, levando de 10 a 15 minutos aqui, só, e aí eu concluo a aula, tá? Fazendo um resumo e concluímos. Eu vou pegar essa partícula que eu estou jogando ela para cima, tá? Então, o meu eixo eu coloquei para baixo, eixo Z, aqui V inicial,
menos 2 metros por segundo. Aqui em cima, eu desloquei, tá? Tanto faz, eu poderia colocar assim e considerar só o eixo Z. Mas imagina que eu estou fazendo em quadros, né? Está fazendo diversos quadros. Então, aqui a força-peso. Qual que vai ser o trabalho, então, da força-peso? Vai deslocar até aqui. Então, a energia cinética aqui, no caso, a energia cinética aqui, nesse ponto, vai ser menos 2 ao quadrado, 4 dividido por 2. Foi um pouco melhor isso. Energia cinética inicial, 2 joules. Aqui em cima, a força-peso continua existindo. A velocidade agora aqui igual a zero, né, nesse instante 2. Então, a energia cinética nesse ponto é igual a zero. Então, na subida, o trabalho da força-peso na subida vai ser 0 menos 2 joules. Então, o trabalho é negativo na subida. Aí, depois, a partícula desce de novo, tem velocidade final igual a 2 metros por segundo. A energia cinética aqui vai ser, lembrando que a energia cinética mg ao quadrado sobre 2, então a energia cinética aqui vai ser m1, 2 ao quadrado, 4 sobre 2, 2 joules. Então, o trabalho da força-peso na descida vai ser igual a 2, né, energia cinética final aqui, 2 menos 0. 2 joules, isso é um joule, tá? Não é um 5, é um J de joule, da unidade aqui. Reforçar. Então, esse trabalho de descida é 2 joules. Então, 2 joules mais menos 2 joules, o trabalho total eu vou somando. Vai dar 0, né? Então, o trabalho total é igual a subida mais descida, igual a menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2 é igual a 0. Então, eu somo. O trabalho é uma grandeza que a gente fala, uma grandeza aditiva. Eu posso sempre adicionar, posso sempre somar, posso ir adicionando os trabalhos realizados pelas forças. Algumas vezes ele é positivo, algumas vezes ele é negativo, de tal modo que o trabalho final total pode ser nulo, mesmo somando. Porque o trabalho pode ser negativo, a energia cinética não. A variação da energia cinética pode ser negativa, então o trabalho pode ser negativo. Então, subindo e descendo ali. A partícula, ao subir, ela perde energia cinética, o trabalho é negativo. Ao descer, ela ganha energia cinética, o trabalho é positivo. Estou vendo só a força-peso aqui. Ok? Prof, nesse caso, eu precisaria fazer o cálculo, porque no slide anterior, eu acho, o senhor colocou o W, que é o trabalho, igual à variação da energia cinética. Uhum.
E nesse caso, o senhor fez o cálculo. Então, eu preciso fazer o cálculo ou eu posso só igualar mesmo? Não, quando eu estou resolvendo um problema, o teorema da energia, teorema trabalho de energia cinética, diz que eu posso igualar o trabalho à variação da energia cinética. Resolvi o problema. Aqui eu só estou mostrando, né, de que o trabalho não é nulo, porque a cada instante ele não está realizando o trabalho. Ele é nulo porque num instante eu realizo um trabalho negativo, no outro realizo um trabalho positivo. Eu só estou querendo quebrar essa ideia de que existe algo que é constante o trabalho. Não, o trabalho não é constante, igual a zero, constante. Ele é ora positivo, ora negativo. Nesta situação aqui, ao subir, o trabalho é negativo, porque desacelera a partícula, e ao descer é positivo, porque acelera a partícula. Então, só estou mostrando isso, né, de que o trabalho no final pode ser zero, mesmo ele ser diferente de zero em cada instante, em cada intervalo, em cada pequeno deslocamento da partícula. Entendi, prof. Tá? Essa é a minha intenção. Aí, a C, B, a gente vai responder também que é nulo ou vai ter que fazer o cálculo do F vezes ΔX? Não, é imediato, né? Nas situações A, o trabalho realizado sobre a partícula é positivo, negativo ou nulo. Na situação A, a variação da energia cinética é negativa, então o trabalho é negativo. Na situação B, a variação da energia cinética é zero, portanto o trabalho é nulo. Tá? Entendi, prof. Eu só estou Então, sim, em termos de resposta, se fosse, posso usar dessa forma, está resolvido. Mas minha intenção de pôr esse teste aqui, que é um teste do Halliday, no 8, minha intenção de colocar aqui é justamente discutir todos esse movimento, o cálculo, tanto do trabalho a partir do produto escalar, como também a partir do teorema trabalho de energia cinética. Aqui. Então, só para fazer um resumo, né, do que a gente viu aqui, a gente está vendo aqui, basicamente, a gente construiu, tá, um teorema que eu vou definir dessa forma aqui. Tá? Para forças conservativas, a energia mecânica total vou pôr diferente aqui um pouco. Vou inverter, senão vai ficar... Vou pôr assim. Energia mecânica total é igual a energia potencial mais energia cinética. Tá? A energia potencial é o trabalho da força equilibrante. Em módulo, né, esse trabalho aqui, em módulo, ele vai ser igual o trabalho da força equilibrante, menos P, é igual a menos o trabalho da força-peso, né? Que só muda se eu estou me deslocando para cima ou se eu estou me deslocando para baixo. Então, é menos P que mais P, o deslocamento é o mesmo. Horrível isso aqui, mas tudo bem. ΔZ. Então, aqui, por exemplo, dessa forma, se o ΔZ é para cima, como em módulo eles são iguais, o delta, o menos P, esse ΔZ vai ser positivo e o trabalho da força-peso vai ser negativo. Então, só vai mudar
no caso aqui, a minha definição da direção do eixo vertical é que vai dizer quem é positivo e quem é negativo. Mas em módulo, o trabalho, esse daqui, é igual, né, ao trabalho da força-peso. Que é, o trabalho da força-peso, a gente viu em vários momentos aqui, em módulo é mg módulo do ΔZ. Módulo, tanto um quanto o outro, né, vai dar o mesmo valor. Então, a energia potencial costuma ser definida como mgh. Onde h é a altura. Então, a gente costuma definir a energia potencial, no caso aqui dessa primeira definição, como uma grandeza positiva. Não necessariamente, tá? Eu não preciso definir energia potencial como positiva. Existe, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com lançamento de foguete, etc., a gente prefere colocar a energia potencial como negativa. E colocar no infinito, energia potencial igual a zero no infinito. Outra coisa, quer dizer, energia potencial, o meu H aqui, o ΔZ, que é o H, né? O módulo de ΔZ, por aqui. H é o módulo de ΔZ. O módulo de ΔZ, que é o H, depende de onde eu coloco o zero. Então, se eu colocar o zero aqui, eu posso colocar o zero aqui. Então, a gente diz o seguinte, que o valor zero para a energia potencial, onde que a energia potencial vai ser zero? Tá? Na minha, tem uma referência. Quando eu falo referência, eu estou me referindo, fazendo uma redundância aqui, ao ponto onde eu estou colocando o zero do meu eixo, considerado aqui, no caso para a energia potencial gravitacional, no meu eixo vertical. Então, aqui eu coloquei o zero aqui, essa é a minha referência, a energia potencial vai ser zero aqui, nesse ponto. Eu posso calcular, posso escolher o zero segundo minha conveniência, em cima da mesa, no chão, no teto, eu posso escolher o zero onde eu quiser. É uma questão de referência. Então, a energia potencial pode ser tanto positiva quanto negativa, e a energia cinética, né, que é dado por mv ao quadrado sobre 2, vai ser sempre positiva. Essa energia mecânica aqui, em sistemas conservativos, a variação da energia mecânica vai ser sempre zero. A energia mecânica não varia, e essa é a definição de sistemas conservativos, né? Então, sistemas conservativos, para eu ter sistemas conservativos, não pode haver forças dissipativas. Então, força de atrito, resistência do ar, campo magnético aplicado de tal modo que faça com que haja emissão de radiação, luz, etc. Isso vão ser, por exemplo, é um sistema dissipativo, sistemas dissipativos em que eu estou gerando energia elétrica. Isso vai ser um sistema dissipativo, a energia mecânica vai sair do sistema, né? Okay. É isso. Em resumo. Prof, antes do senhor concluir a aula, o senhor pode voltar no slide anterior rapidinho? Posso. Esse aqui? Porque aqui tem talvez no anterior tenha uma confusão em termos Isso, não é esse daí. O último que a gente fez. Da ordem, porque eu fui abrindo, às vezes, alguns slides. Pode passar esse daí. Não é esse também, não. Esse Esse daí.
ali no trabalho da subida e no trabalho da descida. A gente também usou ali a variação da energia cinética, que é a final menos a inicial. Isso, exato. É que eu não tinha entendido muito bem ali essa construção, tipo do 0 menos 2 joules. Então, 0 seria a energia cinética final, na da subida. Isso. Por que a energia cinética é zero aqui? Porque a velocidade no topo do movimento aqui, do movimento de queda livre, quando eu jogo para cima, só por estar sujeito só à força gravitacional, né? Do topo desse movimento, a velocidade é zero. Ele vai diminuindo, zero, então a energia cinética é zero. Era só isso mesmo que eu estava em dúvida. Então, é a energia cinética final menos a inicial também. Também. Ah, sim. Continua Então, sendo o trabalho da força aplicada. Era isso que eu estava em dúvida. Obrigada, prof. De nada. Uma coisa importante é vocês olharem os livros também, tá? Olhem os livros que estão lá. Em especial os livros que a gente elegeu como bibliografia básica. Olhem os livros, o que está sendo visto. Às vezes tem uma coisa a mais, uma definição que às vezes pode ficar melhor compreendida por vocês, como está no livro. Então, olhem lá. Eu vou dizer assim, às vezes a gente tem muito costume de olhar Wikipédia, esses sites também, que resolvem problemas, etc. Tudo bem, eu acho que é possível a gente fazer isso, olhar esses sites, etc. Mas existem erros. Esses sites eles têm o costume de não colocar a fonte. Né? Se despreocupam com fonte, ou no caso da Wikipédia tem fonte, mas não tem quem fez. Então, não existe um compromisso editorial nesses sites, não existe uma revisão de pares. Então, a pessoa comete o erro, às vezes sem querer, às vezes a pessoa até sabe, sei lá o que acontece, a pessoa comete um erro e fica por isso mesmo o erro. Tá? Então, é preciso... pode usar a Wikipédia? Pode, mas pode encontrar erros, né? Pode-se ter erros. Me lembrou de um meme, né? Pode-se ter erros quando você utiliza a Wikipédia, porque não existe uma confirmação, não existe um compromisso da Wikipédia com... Não existe um método diferente das revistas, dos livros, etc., em que existe o editor, o grupo editorial, etc., a revisão de pares. Então, como não existe isso na internet, o bom é a gente confiar nas revistas, nos livros, nos sites de universidade, de institutos de pesquisa. Aí a gente tem um pouco mais de garantia de que os resultados são melhores. Tem mais confiança de que está correto. Então, tome um pouco de cuidado com isso, que é uma coisa que eu tenho encontrado, às vezes, na revisão dos trabalhos que eu faço de vocês, eu encontro isso, né? Essa, assim, consulta a esses sites e, às vezes, um erro ou outro surge a partir daí. Então, boa semana para vocês.